Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira, 16 de outubro, a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E terminou com um jogão, hein? Um jogo dentro do G4, em Caxias do Sul, Juventude 2, Sport 2. O Sport segue na segunda colocação, o Juventude em quarto. E como eu tinha prometido para vocês na rodada passada, teríamos novidades no G4 esta semana. E por que teríamos? Porque os 4 primeiros colocados se enfrentaram. O líder Vitória ganhou do Guarani, que era o 4º colocado, e saiu. Foi para a 5ª colocação. O Guarani deixou o G4. E o Vitória cada vez mais líder, cada vez mais perto do Brasileirão em 2024 e principalmente cada vez mais perto do título, né? O Sport empatou com o Juventude. O Sport é o segundo, o Juventude passou a ser o quarto, saiu de terceiro para quarto. E qual que é a novidade? O Atlético Goianiense. 11 partidas com Jair Ventura. Ganhou 9, empatou uma e perdeu só uma. Veio numa crescente, saiu lá do meio da tabela para baixo, né? Tava na segunda página da tabela para assumir a 3ª colocação com os mesmos 56 pontos do vice-líder Sport. Então, uma campanha fantástica. Vitória 61, Sport 56, Atlético Goianiense 56 e o Juventude 55. Mas tem um trio paulista aí querendo vazar, né? Tem o Guarani 54, Novo Horizontino 53 e o Mirassol 52. Criciúma e Vila com 51 também sonham. Então você tem 9 times. A vaga do Vitória eu vou considerar a partir de hoje, faltam 6 rodadas, 18 pontos ainda, mas eu vou considerar que o Vitória já subiu. É só uma consideração minha, uma análise pela campanha. Está uma situação bem confortável, né? Hoje ele tem 7 pontos a mais que o Guarani, que ele venceu o Guarani. Então está muito tranquilo o Vitória. Mas você tem aí as outras 3 vagas sendo disputada por mais 5 times. Então o bicho vai pegar mesmo. Faltam só 6 rodadas. E lá embaixo também, hein? Na zona do rebaixamento, a Chapecoense ganhou o duelo catarinense com o Criciúma em Criciúma. E ganhou e foi a 33 pontos. A Ponte perdeu do Atlético Goianiense, ficou com 34. Então a Chape agora está a 1 ponto da Ponte e está a 2 pontos de Avaí, Ituano e a 3 do Sampaio. Então a Chape está dando sinal de vida porque quer continuar na Série B. Já Tombense, Londrina e ABC cada vez mais próximos da Série C. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada vídeo novo você ser avisado. Ontem eu fiz a final da Série C, fiz do Brasileirão, que vai ser retomado amanhã, né? Eu estou gravando o vídeo nessa terça-feira, dia 17, amanhã, dia 18, já começa novamente o Brasileirão. Hoje a seleção brasileira joga contra o Uruguai pelas eliminatórias, enfim, muita coisa vai acontecer. Então ative o sininho, dê sua opinião, dê seu like também, enfim, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar e a divulgá-lo para quem gosta de Série A, B, C, D do brasileiro. Tem lá, a B, D já acabou, tá tudo lá, tem até a final lá. A C tá acabando, né? A B já tá na reta final, o A ainda, que tem muitos jogos pela frente. Bom, vamos começar então com o líder Vitória, que jogou com o Guarani, que estava na 4ª colocação. O Guarani estava dentro do G4, foi o duelo de G4. E foi um jogo muito tranquilo para o Vitória. E com todo respeito ao Guarani, por que foi tranquilo? Primeiro, o Léo Gamalho fez o seu 9º gol da competição aos 18 do primeiro tempo, em mais um passe do Oswaldo. O Oswaldo é o rei da assistência na Série B, né? Chegou a 9 assistências. Bom, o Léo Gamalho faz 1-0 aos 18 e o Matheus Bueno, que já tinha amarelo, foi expulso com 27 do primeiro tempo. Acabou o jogo. Acabou o jogo, cara. Você ser expulso com uma situação assim, né? No primeiro tempo, depois de tomar um amarelo, você expulsa o besta. E aí o Vitória ficou com a mais, foi pra cima, foi pra cima, foi pra cima, foi pra cima. Ainda não conseguiu liquidar no primeiro tempo. Aí logo no comecinho do segundo tempo, o Wagner Leonardo, zagueiro muito bom, que era o Wagner Palha do Náutico, do Santos, fez 2-0. O Yuri Castilho chegou a fazer o 3-0, mas o VAR anulou corretamente. E o Vitória, de maneira tranquila, para a festa da sua torcida, que lotou o Barradão mais uma vez e tal, venceu e tirou o Guarani do G4. O Vitória 61 pontos, cada vez mais próximo do título. Eu diria, não matematicamente, que o Vitória, pela sequência, por tudo que tem feito, vai subir. Já subiu, para mim, na minha análise, não é matemática, tá?
E o Guarani caiu, foi para a 5ª colocação, mas tem 54. Um a menos que Juventude e 2 a menos que Atlético Goianiense. Sport segue firme na briga, mas não pode mais vacilar, principalmente fora de casa, né? E por que o Guarani saiu? Porque o Atlético Goianiense jogou com a rival Ponte Preta, rival do Guarani, claro, em Campinas e meteu 2 a 0. 4.526 pagantes, o Brigatti assumiu no lugar do Pintado, não resolveu nada. O time é fraco, aquele time que o Hélio dos Anjos subiu da 2 para 1, não existe. Um time é uma bagunça. A gente pode falar que aos 16 minutos do primeiro tempo o Alex, o Alex com I mesmo, né? A-L-I-X, o Alex Vinícius fez de cabeça, o zagueirão fez de cabeça. A Ponte Preta ainda tentou, criou e tal, mas o Atlético Goianiense marca muito bem, chegou várias vezes. E aí já no finalzinho do jogo, o Matheus Peixoto, que tinha entrado no segundo tempo, fez 2 a 0. 2 a 0, a torcida da Ponte Preta protestou, reclamou, o Brigatti está desesperado, sabe? Porque a Ponte Preta é a 16ª, a primeira fora da zona do rebaixamento, mas com 34 pontos, um só da Chape. Só que a Chape está em viés de alta e a Ponte Preta em viés de baixa, isso é preocupante, né? E para o Atlético Goianiense ele foi a 56, e como o Guarani perdeu do Vitória, para ele, maravilhosamente, ele agora é o 3º colocado com os mesmos 56 do segundo, que é com o Sport, e assumiu o Jair Ventura, hein? 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Parabéns ao Jair Ventura. Ontem, aí encerrando a rodada, 2 a 2, Juventude e Sport, mais uma vez reclamação da arbitragem, né? Que no final do jogo, só para você, como diriam os antigos, a marcha da contagem, como aconteceram os gols. Danilo Bosa, numa cobrança de falta do Nenê aos 13 de cabeça, fez um belo gol, fez 1 a 0. Aí outro belo gol, Jorginho cobrou falta, bola rebatida da zaga, o Alan Ruiz deu uma paulada, um golaço. Aí o Gabriel Tagliari de cabeça no segundo tempo fez 2 a 1, e quando tudo levava a crer que o Juventude ia vencer o Sport, ia tirar o Sport da vice-liderança e tal, o Edinho marcou aos 48 do segundo tempo, 2 a 2. E aos 53, o Sabino chegou a fazer 3 a 2 para o Sport, mas o árbitro deu falta. Reclamação do Anderson Moreira, que falou que o juiz tinha que ver no VAR e tal, mas ele interpretou que foi falta, ele não precisa ver se ele tem convicção. Você pode concordar, eu posso concordar, né? A gente pode discordar e tal, mas enfim, teve reclamação, mas acho que o Juventude, o jogo foi muito bom, pelo que aconteceu na partida, acho que o 2 a 2, até por causa de chuva, que é terreno molhado e tal, acho que o jogo foi muito bom, né? E esse empate, o Sport ficou com 56, Juventude com 55. E aí você tem o G4 fechado, o novo G4. Vitória 61, Sport 56, Atlético Goianiense 56 e Juventude 55. O Guarani, que perdeu, tem 54. E quem desperdiçou a chance de entrar no G4 foi o Novo Horizontino, que em casa jogou com o desesperado Tombense, bateu e não furou o muro defensivo do Tombense. Resultado ruim para os dois, porque o Novo Horizontino com 53 está 2 do G4, onde ele já esteve muito tempo. Tá 2, jogou mal, tá 2. E o Tombense somou um ponto, mas segue com 28. Ele tá 6 da Ponte. Então ainda tá numa situação desesperadora, mas somou um ponto fora de casa, o que é importante, né? E aí o trio paulista que tá fora do G4, mas tá sonhando ali, é o Mirassol, hein? Mirassol foi jogar com o Lanterninha rebaixado, não matematicamente. Eu tô falando que o ABC tá rebaixado já faz umas 10 rodadas. Pela sequência, pela falta de convicção, pela troca constante de treinador e tudo, né? E saíram já vários jogadores. O Mirassol fez 2 a 1. Zé Roberto e o Negueba fizeram 2 a 0 no primeiro tempo. No segundo, o Tony Anderson ainda descontou para o ABC, mas nada que... O ABC tem 20, está 14 da Ponte. A gente tem 6 jogos para acabar o campeonato. Você tem 18 pontos. Então ele está 14 da Ponte. Ele tem que vencer todos os jogos e torcer aí para os times que estão fora da zona do rebaixamento e os que estão acima dele também dentro da zona do rebaixamento não vencerem. Então, matematicamente, a gente pode falar, né? Quase fora, eu já entendo que está fora faz tempo. E o Mirassol foi a 52, está a 3 do Juventude. Está na briga aí, está na briga. Quem tem 51, ou na verdade a dupla que tem 51, Criciúma e Vila, estão situações distintas. Estão 4 pontos do G4, onde eles já estiveram muito tempo, né? Mas por que situações distintas? O Criciúma em casa perdeu para a Chape, no duelo catarinense.
o Criciúma acabou perdendo por 2-1. O Gustavo Casonati, que foi jogador do Criciúma, fez os 2 gols da Chape. No primeiro tempo, aos 24, ele fez 1-0. O Igor chegou a empatar, mas o VAR realmente detectou que estava impedido, né? Aí o Casonati fez 2-0 no segundo tempo, e já nos acréscimos do segundo tempo o Igor fez, a torcida protestou, vaiou, criticou e tal, o Criciúma, que perdeu uma chance de colar de novo. E por que eu falei que o Criciúma e o Vila em situações distintas? O Vila pegou o Botafogo, coitadinho. O Botafogo do Chamusca não faz coceguinha em ninguém. E meteu 3-1. O Botafogo reclamou da arbitragem. A arbitragem foi desastrosa, mas não perdeu por causa da arbitragem, né? Perdeu pela ruindade do time, do treinador e tudo, enfim. O Doma fez 1-0 com 13 minutos. O Caio Dantas, mais uma vez, fez 2-0 aos 39. No segundo tempo, o Igor Henrique fez 3-0 e o Diogo Silva descontou. O grande detalhe é que o Botafogo reclamou muito que teve, né, um jogador expulso, o seu zagueiro expulso, logo no primeiro tempo, mas é um lance interpretativo, eu não expulsaria também. Mas enfim, por tudo que foi feito, o árbitro Arthur Gomes Rabelo do Espírito Santo é horrível, Mas o Botafogo não tem nenhuma força na CBF, porque todo jogo do Botafogo, e eu faço todos pelo grupo Tati, né? Eu faço todos, praticamente todos, e o Botafogo tem sempre árbitros inexperientes. Ele é uma cobaia da CBF, da comissão de arbitragem da CBF, e o Vila ganhou por 3-1. Então, Criciúma, o 8º com 51 depois de uma derrota. O Vila é o 9º com 51 depois de uma vitória. O Criciúma está na frente porque tem 15 vitórias contra 14. Né? E essa situação aí, esses dois ainda sonham. Tem 4 pontos do G4, faltam 18. Claro que tem que sonhar, tem que lutar e tem que correr atrás. Quem sonha, mas já está muito mais difícil, é o CRB com 49 pontos. 10º colocado, está ali no meio da tabela, não corre risco nenhum de rebaixamental, mas foi jogar com o Ituano e empatou 0-0 num jogo muito ruim. O Marcinho, apesar do Ituano até ter jogado melhor nesse jogo ruim que o CRB, o Marcinho, o técnico, está pressionado, não sei se vai para o Paulistão ou não. O CRB, 10º colocado com 49 pontos, a 6 do G4, está ficando difícil. O Ituano com 35, a 2 da Chape, é o 14º, tem que tomar muito cuidado, né? Outro que também não está inspirando confiança nenhuma é o Ceará. O Ceará mais uma vez empatou dentro de casa, foi vaiado pela torcida, ficou num 0-0 horrível com o Sampaio, 5 jogos sem vitória, e teve a chance da vitória com o Eric cobrando o pênalti. O Eric cobrou mal, o goleiro defendeu, e aí o que você vai fazer? O Eric tem 10 gols na competição, é o artilheiro do Ceará, o terceiro artilheiro da competição. Gustavo Coutinho com 12 do Atlético Goianiense é o artilheiro, o Wagner Love com 11 é o vice-artilheiro do Sport, e o Eric com 10 é o terceiro. Perdeu o pênalti, o Ceará já não tem chance nenhuma, tem 43 pontos, segue na 11ª colocação, e o Sampaio fez um pontinho importante, 36, 13º ele continua, mas está fugindo ali, né? O Ceará tem 43, o Botafogo que perdeu do Vila 40, o Sampaio que empatou 36, o Ituano que empatou 35, aí nós temos o Avaí. O Avaí que conseguiu um empate na Bacia das Almas também, numa falha do goleiro Lucas Frigieri, espetacular. O Londrina tinha feito 1-0 com o Iago Dias, num passe do William Barbo de peito, muito bonito. Aí depois, numa cobrança de falta do Felipe Bastos, o goleirão engalou um piruzão. E o Londrina com 25, 19º, já caiu. Matematicamente não. Mas ele está 9 da Ponte Preta, faltam 18 pontos. Já caiu, né? Infelizmente, o Roberto Fonseca, inclusive o treinador, está sendo anunciado pelo São Bento para disputar a Série A2 do Paulista. Ele falou que por enquanto ele fala só do Londrina, tá certo, mas tem que vir para o Paulistão mesmo, é melhor para ele. O Avaí somou um pontinho, 35, correndo risco ainda, é o 15º, né? Tá só 2 da Chape, enfim, a situação é desesperadora. Sampaio 36, Ituano 35, Avaí 35 e Ponte 34 estão fora da zona do rebaixamento, mas a Chape tem 33. Então esses 4 junto com a Chape 5, porque para tentar se salvar. Porque eu acredito que Tombense com 28, Londrina com 25 e ABC com 20 já eram, embora a matemática vai me desmentir. Certo? Pois bem, vamos finalizar o vídeo com a 33ª rodada, que já vai começar quinta-feira, depois de amanhã. Estou gravando o vídeo terça-feira, 17 de outubro. Quinta-feira, dia 19, nós teremos em Tombos, Tombense desesperado para tentar
se afastar da zona do rebaixamento, mesmo que vença não sai, contra o Vila, que é desesperado. Se não vencer, vai dar adeus à briga pelo acesso. 19 horas de quinta-feira. Também 19 horas de quinta-feira, o Atlético Goianiense defendendo sua presença dentro do G4 e até sonhando com a vice-liderança, né, dependendo do andar da carruagem, enfrentando o Lanterninha e praticamente rebaixado. Eu já considero rebaixado a BC. Na teoria, um jogo fácil para o Atlético Goianiense. Sexta-feira, 19 horas, Sampaio desesperado, precisando somar pontos, enfrentando o Vitória, defendendo a liderança, e se vencer fica cada vez mais líder e cada vez mais campeão, né? Eu acredito que será o campeão. 21h30 de sexta, aí você tem um duelo de desespero para um e de festa para outro. Sport e Chapecoense, 21h30 na Ilha do Retiro, em Recife. O Sport defendendo a vice-liderança, e se o Vitória tropeçar tentando encostar no líder, né? Contra a Chape, que precisa, porque precisa vencer, porque se ela vencer, ela tem boas possibilidades de sair da zona do rebaixamento. Olha que jogão, hein? Na sexta, 21h30, o duelo paulista, Mirassol e Guarani. Quem perder vai ficar numa situação muito delicada para brigar pelo acesso. E quem vencer vai continuar sonhando, um paulista vai acabar matando o outro. No sábado, 17 horas, o Botafogo, Água de Salsicha, né? 12º colocado lá, sem chance nenhuma de nada, nem de cair, nem de subir, e não jogando absolutamente nada, quanto o Novo Horizontino, que se perder do Botafogo fica com chances também reduzidas para subir. Então precisa vencer para colar de novo ou de repente até entrar, vai saber. Sábado também, 17 horas, CRB e Criciúma. Os dois, quem perder aí vai ficar praticamente com poucas chances remotas de subir. E quem vencer vai continuar sonhando lá no Rei Pelé, em Alagoas. Sábado, 18 horas, o Juventude defendendo sua presença no G4, enfrentando o Londrina, que está praticamente rebaixado. No domingo, o Avaí, desesperado, enfrenta o Ceará, Água de Salsicha. O que é Água de Salsicha? Não serve para nada. É o Ceará. Nem sobe, nem cai. Está ali no meio de tabela. E o Avaí é desesperador, precisa de ponto para se afastar da zona do rebaixamento. E na segunda-feira, a gente tem o desespero de outros dois paulistas. A Ponte, em Campinas, joga enfrentando o Ituano. Se a Ponte perder de novo, corre risco, se a Chape vencer, de entrar na zona do rebaixamento. Mesma coisa serve para o Ituano. Se perder, vai ficar numa situação delicada. Enfim, na segunda-feira, dia 23, 20 horas, é o jogo do desespero. E assim que acabar esse jogo do desespero, eu venho falando todos os detalhes para vocês da 33ª rodada da Série B. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!